Boa tarde. Daríamos então início ao nosso webinar de hoje. Sou Sofia Borges Pereira, Presidente da Comissão Diretiva do Programa do Fundo para o Asilo, a Migração e Integração 2030, para este novo período de programação, e gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todos os participantes, agradecer o interesse demonstrado no aviso Educação Intercultural em Contexto Escolar e nesta sessão de apresentação e esclarecimentos, na qual temos mais de 250 inscritos, o que é bem demonstrativo. Antes de mais, gostaria de ressalvar aqui, como previamente autorizado no ato de inscrição, esta sessão estará a ser gravada. Teremos uma sessão muito simples, muito focada no processo de candidatura ao aviso propriamente dito, e teremos também aqui alguns enquadramentos prévios. Isto é, iniciaremos com uma abertura formal com a participação das duas entidades responsáveis pela medida de política pública e educação intercultural e pelo instrumento de financiamento. Aqui falarei da Autoridade de Gestão do Programa FAMI, e depois passaremos por volta das 5 horas, procuraremos passar logo à apresentação do aviso FAMI 2030-2023-5 da Educação Intercultural em Contexto Escolar, onde a nossa colega Sofia Milocho, coordenadora da Unidade Operacional, fará uma breve apresentação, breve, detalhada e esclarecedora sobre todo o processo, enquadramento e processo de candidatura. Por volta das 18 horas procuraremos iniciar aqui um momento de perguntas e respostas, e para este momento ressalvo que ao longo da sessão poderão registar as vossas perguntas no Q&A, para que a nossa colega nesse momento possa responder. Este momento vai ter uma moderação da vogal da Comissão Diretiva do Programa FAMI, vai ter aqui uma moderação para lançar as principais perguntas, questões que são registadas por vós. Todas as questões que não sejam aqui possível responder, e mesmo as que sejam também aqui conversadas, elas serão depois alvo de publicação, quer no site da Autoridade de Gestão, do Programa FAMI, do www.fami2030.gov.pt, e será feito uma divulgação também junto de todos os participantes deste documento. Portanto, procuraremos aqui, desta forma, ter uma abrangência de respostas às questões. Então, dando início propriamente dito ao webinar, eu convidaria e passaria a palavra ao Sr. Diretor-Geral de Educação, Dr. Pedro Cunha, e também permitam-me que na sua pessoa agradecer desde já toda a colaboração e disponibilidade de toda a equipa da Direção-Geral de Educação, e portanto daria-lhe então a palavra. Obrigado, Sofia. Boa tarde a todos e a todas. Eu serei muito breve, já percebi que a agenda é longa. Serei muito breve, apenas 2 palavras. A primeira, para cumprimentar todos os professores, os diretores, os nossos coordenadores de Educação para a Cidadania e todos os participantes, todos os muitos participantes deste webinar. Eu julgo que isso traduz bem o interesse que existe no sistema educativo para com esta temática da educação intercultural. A minha segunda palavra para o FAMI, a AIMA, pela oportunidade deste concurso que agora abrem. Ele é muito bem-vindo no sistema educativo. Nós, nas nossas escolas, na escola pública, estamos a aprender a viver e a celebrar a diversidade todos os dias. E as nossas escolas já não são apenas escolas para alguns, estamos a aprender a viver em escolas para todos, em que ninguém fica para trás. E precisamos de ajuda. Nós sozinhos não conseguimos resolver os problemas todos do mundo. Temos muita vontade, mas precisamos de ajuda. Precisamos de materiais de qualidade, precisamos de recursos humanos de qualidade, precisamos de redes de parceiros bem estruturadas, precisamos de boas comunidades à volta da escola a apoiarem-nos e a fazerem com que
cada dia de escola destas comunidades que estão a chegar a Portugal todos os dias seja o melhor dia da sua vida, ou sejam os melhores dias das suas vidas. E portanto é isto, é agradecer a quem vem ouvir e agradecer a quem vem trazer boas novidades. Espero que esta candidatura seja simples, as escolas estão muito habituadas a fazer candidaturas muito complexas, eu espero que esta seja menos complexa, porque de facto o trabalho que temos pela frente é enorme e as tabelas e o Excel e as papeladas não ajudam muito. De qualquer maneira, eu sei que o FAMI foi bastante sensível às várias sugestões que nós demos de simplificação e também não só de simplificação, mas também de alinhamento com aquilo que já é o hábito de recolha de dados e de informação que as escolas fazem para diferentes plataformas e para diferentes fundos a que tipicamente já se costumam candidatar. Portanto, era basicamente isto, era agradecer a todos e desejar-vos uma boa sessão. A nossa parceria. Eu daria então agora a palavra à professora Sónia Pereira, vogal da nova agência da AIMA. Obrigada, Sofia, e bom dia. Gostaria de começar por vos cumprimentar à Comissão Diretiva do FAMI 2030 e à Direção-Geral da Educação, duas entidades que são fundamentais neste propósito de criar recursos para que as escolas possam desenvolver esta abordagem na sua atividade, no seu dia-a-dia, e acreditamos que com o mínimo de esforço nesta fase de candidatura, que sabemos que tem algum nível de exigência. Eu gostaria de começar por posicionar um pouco o que é esta nova agência, a AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que vem suceder ao Alto Comissariado para as Migrações nas suas competências da área da integração e designadamente no âmbito da promoção do diálogo intercultural e interreligioso, assim como também às competências de âmbito documental que eram do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Esta agência entrou em funcionamento no dia 29 de outubro e estamos por isso ainda em fase de organização e de instalação, mas o compromisso com a promoção da educação intercultural mantém-se, está inscrita na nossa orgânica. Consideramos que é uma abordagem fundamental na construção de planos de integração e da criação desta comunidade comum de cidadãos estrangeiros e nacionais e também cada vez mais de cidadãos que são estrangeiros e nacionais simultaneamente e que têm filhos e filhas que frequentam as nossas escolas. E eu gostaria só de dar um breve enquadramento relativamente à presença que é tão importante dos alunos e alunas de origem imigrante nas nossas escolas. Recentemente, e provavelmente será do conhecimento de muitos de vós, foi publicado o Atlas dos Alunos de Origem Imigrante pelo Observatório das Desigualdades, do ISCTE, que se debruça precisamente sobre esta realidade e que nos permite aprofundar o conhecimento sobre os alunos com origem imigrante em Portugal continental, nos ensinos básico e secundário, na rede pública de escolas e com base em dados fornecidos pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação. E permite-nos ter uma ideia do perfil sociodemográfico, da sua localização em território nacional continental, ainda nesta fase, e realmente percebemos que há um aumento da percentagem de alunos de origem imigrante, que incluem descendentes de imigrantes já nascidos em Portugal, e que estes são a maioria, mas também imigrantes que vieram de outros países e com uma importância crescente. Também dão nota da importância das famílias mistas, nomeadamente daqueles que nasceram já em Portugal, cerca de 42% têm um dos pais com nacionalidade portuguesa. O mesmo relatório também continua a assinalar que há uma evidência de maior carência económica entre alunos de origem imigrante que têm uma percentagem mais alta de beneficiários de ação social escolar, e o que também nos alerta para a necessidade de estarmos atentos a vulnerabilidades que podem ter e que são reveladas também no contexto escolar. E é neste contexto e neste panorama que é importante desenvolver respostas e medidas que permitam às escolas
adequar-se a esta realidade, que é cada vez mais uma realidade do país e não de algumas cidades específicas. O Alto Comissariado para as Migrações trabalhou muito neste âmbito da educação intercultural, agora a AIMA continuará a trabalhar com a Direção-Geral da Educação e com a Fundação HK. Implementamos um projeto que iniciou agora o novo ciclo da Rede de Escolas para a Educação Intercultural e, através deste financiamento FAMI, convidamos também as escolas a poderem desenvolver recursos, projetos pedagógicos muito focados numa abordagem não formal e que é complementar ao currículo que é implementado nas escolas, com vista a também conhecerem a sua população escolar e poderem desenvolver respostas para toda a comunidade escolar. E, como última nota, gostaria também de assinalar a publicação do Guia para a Eliminação da Discriminação Racial nas Escolas, uma iniciativa do Alto Comissariado para as Migrações, da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial e da Direção-Geral da Educação, e que é também disponibilizado e deve ser considerado também na forma como se aborda a interculturalidade nas escolas. E espero que seja um processo de candidatura não muito complexo, simples e que permita a implementação de respostas inovadoras e interessantes nas escolas por todo o país. Obrigada. Muito obrigada, Sónia, também, e obrigada mais uma vez pela participação da AIMA, que também aqui é nosso parceiro, entidade parceira essencial. Permitam-me que, no âmbito da Autoridade de Gestão do Programa FAMI 2030, destaque aqui, de uma forma que vou procurar ser muito sintética, alguns aspectos que consideramos enquadradores, sendo que, no âmbito dos fundos europeus, uma boa programação, uma boa gestão e execução do próprio programa e das operações, consideramos que elas próprias concorrem em si mesmas para a persecução dos objetivos e dos resultados traçados no quadro político estratégico existente, que quer a Dr. Pedro Cunha, quer a professora Sónia Pereira já aqui também abordaram na componente da educação e das migrações. E como sabem, efetivamente, estamos a falar de a natureza complexa da migração exige um vasto leque de intervenções que podem abranger questões como o asilo, a migração legal e a ilegal, o tráfico de seres humanos, o acesso a bens e serviços essenciais e a outros também. Mas também exige um pleno uso dos fundos financeiros, quer sejam via Orçamento de Estado, via Orçamento Nacional, ou quer seja via dos fundos europeus. A nível europeu, nós poderíamos aqui referir algumas, ou muitas estratégias, mas se calhar importa referir aqui algumas, essenciais que passaria então também aqui a destacar, e que estão muito alinhadas em termos europeus e nacionais, e que estão muito alinhadas com os fundos. Estamos a falar, por exemplo, do Plano de Ação sobre a Integração e a Inclusão para o período de programação 2021-2027, que reconhece a importância da contribuição das pessoas migrantes para uma União Europeia e procura eliminar as barreiras que as pessoas com um percurso migratório ainda enfrentam no acesso quer à saúde, à educação, à formação, ao emprego, habitação. E este plano destaca a importância de se assegurar também, mais uma vez, uma boa gestão dos fundos, no sentido de poder apoiar programas e medidas relacionados com a educação, com a formação profissional, aprendizagem de línguas, mas sempre ajustável às necessidades identificadas a nível nacional e local. Também um outro instrumento importante é o Pilar Europeu dos Direitos Humanos, dos Direitos Sociais, peço desculpa, enquanto quadro de orientação para a construção de uma Europa social forte, justa, inclusiva e também ela própria plena de oportunidades. E, portanto, neste âmbito, a própria Comissão incentiva cada Estado-membro a fazer um pleno uso dos fundos disponíveis para apoiar estas reformas e investimentos.
Numa componente que, muito importante no que toca à questão da educação intercultural, embora não só, de facto, falemos de crianças e jovens, mas também das suas famílias e de toda a comunidade escolar, com docentes e não docentes, mas temos também, em termos europeus, e que depois está plasmado em termos de medidas nacionais, a estratégia sobre os direitos da criança, que visa promover todas as estratégias e programas nacionais para acelerar aqui uma transição e desinstitucionalização das crianças que estão em acolhimento, em que também o foco é preparar as crianças para uma melhor integração e principalmente aqui visam proteger as crianças migrantes. Temos também a questão da garantia europeia para a infância, em que está direcionada para as crianças com maior vulnerabilidade e que visa garantir o acesso a um conjunto de serviços essenciais e que as escolas também são elementos fundamentais para poder apoiar em todas estas ações e recorrer então ao financiamento europeu. E estamos a falar de escolas como estamos a falar de toda uma panóplia em termos de entidades e muito também em termos de autarquias e sociedade civil. E no âmbito nacional, e não querendo aqui identificar muito este ponto, mas são vários os instrumentos de planeamento, como sabem, de política pública existentes, e como já aqui estes referi, e todos eles denotam aqui uma forma transversal e integrada de atuar nas situações de múltipla exclusão, assegurar o acesso a medidas de apoio à integração das pessoas migrantes, promover também uma gestão ativa dos fluxos migratórios e promover a integração de imigrantes de modo a contribuir para uma maior sustentabilidade demográfica, territorial, combater todas as formas de discriminação e promover a igualdade substantiva. E neste âmbito, é este quadro político estratégico também que leva-nos a uma abordagem comum, a uma abordagem integrada e lógica dos programas de financiamento que apoiam os vários domínios de intervenção no âmbito da integração, com sinergias entre as diferentes políticas, direta ou indiretamente, relevantes para a integração das pessoas migrantes, procurando assim maximizar o impacto conjunto dos fundos europeus, também mediante maior coordenação. Ora, esta própria maior coordenação, ela está transposta também no modelo de governação dos fundos europeus para este período de programação. E tendo também em conta não só as linhas gerais, regulamento de disposições gerais que temos no âmbito dos fundos europeus, e até porque das avaliações e das recomendações internacionais e nacionais para uma maior execução e complementariedade efetiva dos fundos e das políticas públicas, foi de facto, há aqui um conjunto de recomendações importantíssimas. Por um lado, esta abordagem integrada e coordenada e transversal das migrações, mas por outro lado também a garantia de sinergias, de um valor acrescentado para a Europa e uma maior eficácia também das ações e maximização dos impactos destas medidas políticas. É neste âmbito que este modelo de parceria, o modelo de governação dos fundos europeus para o período de programação, prima por pilares como, e também aqui uma breve síntese, que já foram alguns deles referidos. Por um lado, prima muito pela questão da proximidade e da parceria, isto é, da parceria com vários stakeholders, quer sejam do setor público, quer seja do setor social e do setor privado. Prima por uma maior proximidade e, portanto, aqui também houve uma opção política e estratégica de associar, integrar o próprio programa FAMI, a autoridade de gestão do programa FAMI, junto com o modelo de governação dos demais fundos europeus, para que assim se possa otimizar e fazer uma complementariedade sinergética de todas as medidas de política pública e certamente também para se atingir de facto melhores resultados.
E, por outro lado, também a parceria aqui quer seja no âmbito da programação, quer seja no âmbito da execução, da monitorização e avaliação, fazer também um trabalho conjunto em que procurando auscultar todos os parceiros e também no âmbito da proximidade, trabalhar muito em conjunto com todas as entidades e partes interessadas e partes envolvidas. Por outro lado, temos um pilar essencial que é de facto a simplificação. A simplificação no sentido de ter novas formas também de comunicar, ou seja, se anteriormente, e muitas das questões que fomos trabalhando ao longo até do trabalho conjunto deste aviso, foi que havia vários sistemas de informação, onde havia o sistema anteriormente do FAMI, o sistema de informação dos demais fundos europeus. Neste momento procura-se de facto ter aqui uma simplificação, que ter uma única via, uma especialização das formas de comunicar com a autoridade de gestão e para submissão em termos de candidaturas. Esta simplificação também leva aqui depois também a uma outra questão, a um outro pilar, que tem a ver com a comunicação, mas também tem a ver com a diversificação das formas de comunicação, ou seja, existem vários canais, o centro será sempre a linha dos fundos, mas temos aqui uma panóplia de vários canais para conseguirmos de facto também atingir esta proximidade e um melhor trabalho. Por outro lado, também através de uma forma de comunicação, mas também de maior transparência, o próprio site e a disponibilização de toda a informação constante em termos do site, e portanto nós convidamos sempre as várias entidades, e aqui convido muito a comunidade escolar e todos os participantes a poderem regularmente ir ao nosso site, porque contaremos sempre ter vários documentos informativos, capacitadores para poder apoiar na realização de melhores candidaturas e assim também melhores resultados. Não querendo aqui também falar, mas só dando aqui algumas questões que no âmbito também destes resultados, dizer que há também aqui uma tónica do maior compromisso com os resultados das operações junto dos destinatários. Ou seja, nós temos que nos focar sempre muito em termos dos destinatários, e isto implica um sistema de monitorização muito robusto e que foi articulado, nomeadamente no âmbito deste aviso, como o Sr. Diretor-Geral da Educação já o disse, foi bastante articulado para também mantermos esta simplificação, mas podermos efetivamente ter aqui uma robusta monitorização para ter melhores resultados. Por outro lado, dar nota aqui de questões também muito importantes, de novidade neste período de programação dos fundos, nomeadamente também do fundo do FAMI 2030, que tem a ver com as questões de comunicação. As regras de comunicação também são essenciais e procuraremos também apoiar e vamos disseminar todas as orientações e obrigatoriedades que existem no cumprimento das demais regras que estão. A capacitação é um dos pilares, de facto, essenciais, e a capacitação de todos mesmo, os públicos-alvo do programa FAMI estão aqui contemplados, e para além da capacitação sobre os avisos, nomeadamente através desta própria sessão de esclarecimentos que teremos mais, certamente para outros avisos, ou até numa outra fase também teremos para aprofundar alguns aspectos relativamente à execução no âmbito da educação, desta tipologia de operação da educação intercultural no contexto escolar, mas procuraremos replicar vários meios de comunicação em termos nacionais, quer sejam diretos, quer sejam mais abrangentes, com sessões mais alargadas e até presenciais, mas este sistema de webinar é bastante facilitador. Deixem-me só aqui para terminar dar-vos uma tónica relativamente à questão do programa FAMI, das principais características do programa FAMI, porque se estamos a falar de uma linha bastante abrangente e holística de intervenção para as pessoas
migrantes, também interessa perceber quais são as complementariedades em termos de outras medidas que podem vir a existir e pensarem no território, na comunidade onde se inserem, pensar um pouco como melhor poder apresentar as candidaturas. Ora, se nós temos um objetivo estratégico do FAMI, que é contribuir para a gestão eficaz dos fluxos migratórios e para a aplicação, o reforço, o desenvolvimento de políticas comuns em matéria de asilo e de imigração, em consonância com o acervo da União aplicável e no pleno respeito das obrigações internacionais da União e dos Estados-membros. Nós estamos a falar de um fundo que vai tendo uma dotação crescente, mas neste momento falamos que temos uma dotação prática em termos de medidas diretas de avisos, digamos assim, de pouco mais de 60 milhões de euros, mas o total da dotação é de 72 milhões de euros, porque estamos aqui a falar também de apoios no âmbito da reinstalação, de programas de reinstalação, recolocação e ajuda humanitária. E, portanto, em termos de objetivos específicos, nós falamos em 4 objetivos no programa FAMI, como disse há pouco, que era o asilo, a migração legal e a integração, o voltar e a solidariedade. Este aviso integra-se no segundo aviso, no segundo objetivo específico, na migração legal e integração. No âmbito das principais iniciativas que temos para o asilo, e falamos desde a própria qualificação de todos os serviços, quer seja em termos de sistemas de informação, de recursos humanos, de infraestruturas, mas também falamos aqui no âmbito do apoio jurídico, psicossocial, financeiro, médico, bens essenciais, questões de saúde mental, as questões da língua portuguesa e cultura portuguesa, do acesso à habitação. Ou seja, falamos aqui de várias iniciativas, mas também da capacitação de recursos humanos e de sensibilização da sociedade de acolhimento de uma forma geral. No que concerne às principais iniciativas do Objetivo Específico 2, nós estamos a falar sempre muito em termos dos CLAIM, que é um aviso que também está a decorrer ao mesmo tempo, que são dos Centros Locais de Apoio à Inclusão de Migrantes, e que estamos também com iniciativas no âmbito da formação de língua portuguesa, é um dos avisos que iremos abrir já para o próximo mês. Estamos a falar da questão da educação formal, da educação intercultural em contexto escolar, programas de mentoria, de empregabilidade, de acesso à habitação, de capacitação também sempre de recursos humanos e de partilhas de boas práticas. No que toca ao objetivo 3, que é o objetivo estratégico 3, voltar, as principais iniciativas são os centros de instalação temporária e espaços equiparados, muito no foco de minimizar eventuais riscos também de discriminação e de melhor, porque não estamos a falar de situações delicadas e que é preciso dar resposta de prontidão. Estamos a falar de medidas alternativas à detenção, ao próprio reforço, ao retorno forçado, um aviso que acabámos de lançar ontem, e também ao retorno de voluntários de reintegração dos países de origem, com projetos na origem, e isto muito também com o foco de minimizar riscos de tráfico de seres humanos e de redes, de criação de redes para a migração também irregular, e portanto também é importantíssima esta componente. E depois o objetivo estratégico 4, a solidariedade, onde, como já há pouco referi, estamos a falar de programas muito específicos e que são programas que são de aviso específico às entidades responsáveis, nomeadamente à AIMA, de reinstalação, de admissão por motivos humanitários e depois também em termos de capacitação. Ou seja, esta componente bastante alargada, mas focada, não estamos a falar de um fundo com uma disponibilidade financeira muito grande, mas estamos crentes que, na linha também das próprias diretrizes da Comissão Europeia, é que, de uma abordagem integrada, conseguiremos, efetivamente, e em parceria, conseguir dar melhor resposta e conseguiremos criar melhores resultados, como acolher
com a maior dignidade possível e integrar as pessoas migrantes em Portugal. Nesta lógica, contamos convosco, contem sempre também connosco, disponham sempre e fazemos aqui este início de uma parceria futura com todos os potenciais beneficiários e beneficiários das operações que serão aprovadas no âmbito do programa FAMI. Teremos muitas oportunidades depois para conversar mais e neste momento então acabaríamos esta componente e agradecia a todos e daríamos o início à apresentação mais concreta do aviso FAMI 2030-2023-5 que convidava então a nossa colega coordenadora da Unidade Operacional 2 da Autoridade de Gestão, Sofia Mingos, a poder fazer a sua apresentação. Por favor, Sofia. Olá, boa tarde. Vou então passar à apresentação do aviso de educação intercultural em contexto escolar. Como conteúdos de ação teremos o aviso em si, a formulação da candidatura, o tipo de documentação necessária e o balcão dos fundos. Ser-vos-á apresentado o balcão dos fundos. Aliás, houve já aqui uma questão colocada no question and answers e de facto irá ser apresentado o formulário. Então, este aviso tem como objetivo apoiar as comunidades educativas na prevenção e diminuição do abandono escolar precoce e do insucesso escolar de crianças e jovens nacionais de países terceiros através da educação intercultural em contexto escolar como oportunidade e fonte de aprendizagem. Como ações elegíveis temos a criação de kits, tendo em vista a promoção e reforço da educação intercultural em contexto escolar, a capacitação e formação e a produção de recursos pedagógicos, a educação formal ou educação não formal em contexto escolar ou em contextos complementares, e programas de reforço da aprendizagem da língua portuguesa ou de línguas maternas. Neste quadro aposta-se em opções de custos simplificados que visam reduzir os encargos administrativos para as entidades beneficiárias, bem como para a própria autoridade de gestão do FAMI 2030, otimizando o foco no resultado das operações. Como há pouco falou a senhora Presidente da Comissão Diretiva, como há pouco falou a senhora Presidente da Comissão Diretiva, de facto, neste momento aposta-se na simplificação. Assim, para o aviso em apreço, adotou-se uma modalidade de taxa fixa, que pode ir até 40%, e que neste caso é mesmo de 40%, dos custos elegíveis diretos com pessoal, para cobrir os restantes custos da operação. Então, os custos elegíveis diretos com pessoal são aferidos em custos reais, ou seja, incorridos e pagos pela entidade beneficiária. Para isso, e em 7 pedidos de reembolso, as entidades terão que submeter a documentação justificativa da despesa para verificação pela autoridade de gestão. Os restantes custos elegíveis têm uma taxa fixa de 40% sobre os custos elegíveis diretos com pessoal, e para estes não será necessária a submissão de documentos justificativos em sede de pedidos de reembolso, e em sede de candidatura também não é necessário discriminá-los no orçamento. Alerta aqui apenas que uma redução na base do cálculo elegível conduz necessariamente a uma redução do montante apurado, uma vez que se trata de uma taxa fixa. Então, como custos elegíveis diretos com pessoal, temos a remuneração base do pessoal com ligação direta à operação, subsídios de férias e de Natal, subsídio de alimentação, contribuições para a segurança social, seguros de acidente de trabalho, medicina do trabalho e honorários de profissionais cuja função está diretamente relacionada com a operação. Como restantes custos elegíveis, e que serão os tais cobertos pela taxa fixa, temos a aquisição de serviços técnicos, equipamentos facilitadores da aprendizagem da língua e de tradução, hardware e software informático e vários outros que podem consultar no aviso de abertura, para não estar a ser aqui tão exaustiva, que penso que não terá grande interesse, uma vez que vou estar a replicar o que está no aviso.
Então, e a título de exemplo, para uma operação cujo valor apurado de custos elegíveis diretos com pessoal temos 100.000 euros, o valor dos restantes custos, portanto uma taxa de 40% é de 40.000 euros, pelo que o valor total da operação será de 140.000 euros. Deste valor total, o Famicom participa em 75%, o que dá um valor total de fundo de 105.000 euros. Aqui alerto para a importância da boa instrução dos pedidos de reembolso com todos os documentos necessários para o apuramento da despesa, portanto das despesas com pessoal, como já referi. A título de exemplo, para um recibo de vencimento deve igualmente ser anexado o comprovativo da sua quitação e os comprovativos de descontos para a Segurança Social ou para a CGA, consoante o caso. Como boa notícia, temos a eliminação da obrigatoriedade de carimbar os documentos de despesa, e isto é uma novidade, deixou de ser exigível os carimbos que estão habituais nos fundos, realço ainda a importância, até porque a maioria das entidades, ou muitas das entidades que se poderão candidatar a este aviso são públicas, para o cumprimento das obrigações constantes do Código dos Contratos Públicos. Então, e como também consta do aviso, as instituições que se podem candidatar são instituições do sistema educativo, aqui incluem-se também instituições do sistema educativo privadas, cooperativas, e bem como autarquias locais, comunidades intermunicipais e ou áreas metropolitanas. A candidatura deverá ser apresentada individualmente ou em parceria, e poderá ser apresentada até 29/12 de... Peço desculpa, que eu saltei aqui 2 slides. Até 29/12 de 2023, às 18 horas. O período de elegibilidade da despesa vai de 1/1 de 2024 a 31 de dezembro de 2025, portanto tem a duração máxima das operações e a elegibilidade da despesa é de 24 meses. A taxa de cofinanciamento, como já referi, é de 75% e temos como modalidades de pagamento um adiantamento inicial no valor de 10% do valor aprovado, o reembolso e o saldo final. Como indicadores de realização, temos os participantes apoiados e participantes em atividades de formação, e como indicadores de resultado, temos os participantes que comunicaram que a atividade foi útil para a sua integração, participantes que consideram a formação útil para o seu trabalho e participantes que 3 meses após a ação de formação comunicam estar a utilizar as aptidões e competências adquiridas durante a formação. Como condições de admissibilidade, o primeiro passo na seleção das operações é verificar que o cumprimento dos artigos 14º, 16º e 19º do Decreto-Lei nº 20-A de 22 de março. Ou seja, os requisitos de elegibilidade das entidades candidatas e dos beneficiários, impedimentos e condicionamentos e elegibilidade das operações. Posteriormente, é feita uma avaliação de mérito da operação com base nos critérios de avaliação e respectivos ponderadores constantes do aviso de abertura, sendo que a classificação final mínima para a seleção da operação é de 3 pontos. Esta pontuação é estabelecida em 3 casas decimais. Alerta-se que para os subcritérios 1.2 e 3.2, estes têm obrigatoriamente que observar uma pontuação mínima, que não pode ser inferior a 3 pontos, sob pena da operação não ser selecionada. Relativamente à formulação da candidatura em si, e como documentos obrigatórios temos a declaração complementar de compromisso, cuja minuta consta em anexo ao aviso de abertura e que deverá ser preenchida pelas entidades ou pela entidade, a memória descritiva da operação, cópia dos estatutos, se aplicável, dependendo do tipo de entidade, cópia da ata de eleição dos membros de corpos sociais, diretivos em efetividade de funções, igualmente se aplicável, o auto de tomada de posse do Executivo Municipal, se aplicável, o comprovativo bancário em como a entidade possui conta bancária em instituição legalmente habilitada a atuar em território nacional e, caso se trate de uma candidatura em parceria, o acordo escrito estabelecido entre as entidades parceiras.
Aproveito já para dizer que não há minuta deste acordo, o acordo deverá ser estabelecido entre as entidades e nos termos que assim entendam. Depois, relativamente à memória descritiva, peça muitíssimo importante na avaliação das candidaturas, é necessária a apresentação do quadro lógico da operação, a apresentação de informação clara e objetiva sobre os indicadores da operação, que aliás também consta como anexo ao aviso um formulário Excel para poderem discriminar esses indicadores por género e por escalão etário, a análise de risco e medidas mitigadoras dos mesmos, cronogramas de execução física e financeira da operação, o orçamento detalhado da operação para os custos reais e a constituição da equipa técnica. Realça-se um maior compromisso com os resultados das operações junto aos seus destinatários, o que implica um sistema de monitorização mais robusto. Isto inclui penalizações para o não cumprimento das metas contratualizadas. Neste caso, e para o indicador, tal como consta do aviso, participantes apoiados, convém as entidades terem em conta metas execuíveis, não é? Não é não serem ambiciosas, mas terem noção da realidade, serem realistas, para que depois não haja alvo a penalizações, porque, e no caso do indicador participantes apoiados, se as entidades não atingirem pelo menos 80% da meta que se propuseram, serão alvo de penalização. Então, o ficheiro que eu falava há pouco tem esta configuração, penso que a maioria de vós já terá acedido, e refere-se então aos indicadores de realização, participantes apoiados e participantes em atividades de formação, e aos indicadores de resultado, aos 3 que já referi atrás. Serão então que o preencher para já em sede de candidatura, obviamente que a título provisional, e discriminá-los por faixa etária e por género. Relativamente ao balcão dos fundos, peço licença. Começarei por apresentar o registro da entidade e o formulário da candidatura, como aliás também já foi solicitado aqui no Q&A e que já foi respondido que iríamos sim apresentar. Então, o registro e a autenticação da entidade no balcão dos fundos deve ser efetuado pela entidade antes de se candidatar, e no processo do registro de balcão a entidade tem como utilizador o próprio NIF, o NIF da entidade. No caso da entidade estar já registada, põe o seu utilizador e a palavra passe. No caso de não estar, seleciona aqui esta opção Registre-se. E surgem estas 3 opções. A autenticação através de chave móvel digital, através do acesso gov.pt ou através do balcão dos fundos. No momento de conclusão do registro, a entidade concede autorização para a consulta dos dados disponíveis nas diversas interoperabilidades. Peço desculpa que esta palavra é difícil às vezes de pronunciar. Então, o balcão tem interoperabilidade designadamente com o Instituto de Registro e Notariado, com a Autoridade Tributária, com a Segurança Social e com o INE. Ao aceder aos dados recolhidos junto dos outros organismos da administração pública, a entidade pode confirmar se os dados estão completos ou se devem ser corrigidos, de forma a prevenir e corrigir atempadamente eventuais lapsos na informação que surgirá em campos pré-preenchidos no formulário de candidatura. Após a conclusão do registro, a entidade pode convidar para o utilizador outras pessoas que a representem, através do NIF e do e-mail, aqui NIF singular, pessoal, atribuindo um dos 4 tipos de perfis disponíveis: utilizador, técnico interno, técnico externo e consulta. A entidade é ainda informada da obrigatoriedade de convidar pelo menos um NIF singular com perfil de superutilizador, isto é, uma pessoa que tenha poderes de representação da entidade, designadamente para a submissão de candidaturas e gestão das operações. Após o registro supramencionado, a entidade tem acesso à área reservada, na qual poderá contar com um conjunto de funcionalidades independentemente da natureza do projeto, da região ou do programa a que pretende candidatar-se.
Então, quando entram já após o registro, surge aqui um olá e o nome da entidade, e o nome da pessoa que está a utilizar, do técnico que está a utilizar o balcão, e aqui que rasuramos por motivos óbvios de proteção de dados, o nome da entidade. Como veem aqui em baixo, tem aqui a hipótese de ver todos os avisos e selecionando esta hipótese, surgem os avisos abertos. Neste caso não surge este aviso, até porque, confesso, isto foi feito em ambiente de testes para outro aviso, para o primeiro aviso que lançámos, dos CLAIM, dos Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes, mas como o formulário de candidatura é rigorosamente igual, aproveitei este PowerPoint. Esta é que é a verdade. Então, prosseguindo, para acederem, vão selecionar ou clicar neste visto, e no caso de não terem completado, não terem dado consentimento a tudo o que eu referi atrás, às interoperabilidades entre sistemas designadamente, sugiro-vos-á esta caixa que não vos permite continuar sem antes aceitar os termos do balcão dos fundos. O primeiro separador do formulário da candidatura tem a designação da operação. Como veem, há aqui uma caixa que aparece como ajuda em contexto, neste caso vos diz que têm que colocar o nome da operação, como aqui já indica, não é muito esclarecedor, mas diz, por exemplo, que tem um limite de 250 caracteres. Portanto, tem o nome, a designação da operação em português, em inglês, o acrónimo e a tipologia da operação. Posteriormente, deverão, se for uma candidatura apresentada individualmente, surge por defeito logo a identificação do beneficiário e o seu NIF, sendo uma candidatura em parceria, deverão selecionar, adicionar novo beneficiário, inserir o NIF, validar o NIF, e por defeito surge também a designação da entidade. Depois deverão preencher o nome e o NIF do responsável pela operação. No separador caracterização da operação, deverão descrever a mesma, os seus objetivos e apresentar um resumo em português e em inglês. Quanto ao enquadramento, deverão preencher o diagnóstico de necessidades, a metodologia de acompanhamento, apresentar o plano de comunicação e o cronograma da operação, portanto a data de início e a data de fim da mesma. Depois temos o separador enquadramento, onde vos é pedido para selecionar o CAI da operação. Por norma, este CAI é obrigatoriamente um dos CAI que a entidade já detém. Portanto, deverão ter que identificar aqui o CAI da operação e a devida percentagem, que à partida será 100%. Se tiverem operações relacionadas, imaginem operações no âmbito do Pessoas 2030 ou ainda do PT 2020 ou do anterior FAMI, deverão indicá-las aqui, adicionando uma nova linha e indicando a operação. Depois surge-nos peço desculpa, o separador critérios de seleção, onde terão que, para cada critério de seleção, autopontuar-se, isto é, fazerem uma autoavaliação, atribuindo uma pontuação, que vai de 1 a 5, e fundamentá-la devidamente. Não apresentei todos os critérios no separador anterior, pelo simples facto que ia estar a repetir o mesmo. Portanto, para cada critério de seleção, terão que se autopontuar e fundamentar a dita pontuação. Depois, no separador localização, deverão indicar a morada onde decorre a operação e depois deverão inserir as atividades, no separador atividades, como o nome indica, cada uma das atividades da operação, indicando o seu nome, a modalidade de contratação que tem a ver com o Código dos Contratos Públicos,
a data de início e a data de fim. No separador custos, vamos ter que começar por adicionar folha de cálculo. Portanto, selecionamos aqui esta opção, adicionar folha de cálculo, e vai-nos surgir este quadro. Neste quadro, teremos que fazer adicionar linha e surgir-nos-á, então, a dita estrutura de custos. Esta estrutura de custos, como há pouco referi, trata-se de um exemplo para outra tipologia de operação, mas basicamente para cada categoria de custos com pessoal, o sistema irá atribuir automaticamente, irá incluir uma linha que corresponde à taxa fixa de 40% para cada categoria de custos. Por exemplo, e neste caso, tínhamos aqui 10.000 euros para a atividade 4, para remunerações com pessoal interno, mais 1.000 euros com remunerações com pessoal interno para a atividade 1, o que dava 11.000 euros. Neste caso, a taxa fixa era de 10%, mas no vosso caso, aqui representaria 4.400 euros, uma vez que estamos a falar de uma taxa fixa de 40%. E o sistema faria automaticamente esse cálculo, não precisariam de preencher mais nada, só o que se refere a remunerações com pessoal. Depois aparecer-vos-á um resumo. Aparecer-vos-á ainda, há um separador que é o separador 9 e que se refere a financiamento privado, que não se aplica a esta tipologia de operações. Seguidamente, terão que preencher os indicadores, que mais uma vez eu só irei apresentar um. Para cada indicador terão que preencher o valor da meta, portanto o número de participantes, neste caso o número de participantes que prevêem apoiar, sendo que o participante só conta uma vez ao longo de toda a operação, e o ano da meta, que por norma é a data de fim da operação, o ano de final da operação. Depois aparecer-vos-á então os documentos, o separador onde têm que fazer o upload, o carregamento dos documentos obrigatórios e de outros que achem que são imprescindíveis para a avaliação da vossa candidatura. Já para a submissão, portanto isto pode ser um técnico a fazer, um técnico de cada entidade ou de cada escola neste caso, mas para a submissão já terá que ser um elemento da direção com o tal perfil de superutilizador que eu há pouco falei. Portanto, como vem aqui em cima, está a designação de superutilizador, mais uma vez o sistema vai dizer olá e dizer o nome da entidade, e depois terão que aceder à candidatura que se encontra em preenchimento. Ao selecionarem aqui em preenchimento, vai-vos aparecer um quadro resumo que diz apenas a tipologia, a designação da operação e a data de início e de fim, e deverão fazer aceder, e então surgir-vos-á a declaração de consentimento que terão que aceitar, autorizar as interoperabilidades, designadamente, e então posteriormente submeter a candidatura. Em termos de apoio, e como a senhora Presidente da Comissão Diretiva já referiu, temos a linha dos fundos, que pode ser acedida por via telefónica, via chat, via e-mail ou por videochamada. Temos ainda o nosso site, ao qual recomendo a consulta com frequência, porque vamos publicando várias novidades, atualizações dos avisos, notícias, eventos. Portanto, aconselho a vossa consulta e podem ainda contactar a Autoridade de Gestão via e-mail. Muito obrigada e estou então disposta às vossas perguntas, para responder às vossas perguntas. Muito boa tarde, Susana Monteiro, vogal da Comissão Diretiva do programa FAMI 2030. Nós vamos passar então à fase de perguntas e respostas. Temos aqui algumas questões colocadas por vários participantes. Tencionamos responder a praticamente todas as questões.
Não obstante, nós colocaremos muito brevemente no site do FAMI 2030 quer a apresentação da nossa colega Sofia Mingocho, quer um documento de perguntas e respostas para clarificar também por escrito algumas das dúvidas que têm vindo a ser suscitadas. Então, eu vou sistematizar algumas questões que são de facto interessantes e passo depois a palavra à Sofia para responder. A primeira questão tem a ver com o que são países terceiros. Isto é importante para nós percebermos até a elegibilidade dos destinatários finais. Depois temos uma questão que é também neste âmbito, mas mais concreta, se podemos considerar as pessoas de nacionalidade brasileira nacionais de países terceiros. Portanto, este bloco de duas questões são parecidas, acabam por ser parecidas. Depois temos uma questão que é muito relevante, que tem a ver com o facto de ser possível apoiar formação de docentes nesta candidatura. Sim. Peço desculpa, a Sofia respondeu entusiasmado, mas a Sofia clarificará melhor. Depois temos uma outra questão, se as ações que serão colocadas em candidatura têm que ter uma abrangência nacional ou podem ter uma abrangência local, seja ela de freguesia, de concelho, de sub-região, de região, o que for. A Sofia também falará um pouquinho sobre a abrangência geográfica das candidaturas. Depois temos aqui uma questão também muito interessante sobre a faixa etária, ou seja, o que é que se considera criança e jovem neste aviso. E se calhar ficaria por aqui, a Sofia responde a este grupo de questões que tem muito a ver com elegibilidade dos destinatários finais, tem a ver com as ações, nomeadamente formação de docentes e o âmbito geográfico das ações. Obrigada, Susana. Então, nacionais de países terceiros são todos aqueles que não são, que são todos os cidadãos oriundos de países que não pertencem à União Europeia, portanto, sim, os cidadãos brasileiros também são nacionais de países terceiros. Relativamente à elegibilidade da formação de docentes, sim, é elegível, e se virem logo à linha I do ponto B do aviso, diz precisamente isso, fala em planos formativos e ou de sensibilização para dirigidos a profissionais, alunos e famílias. Ora, neste grupo de profissionais incluem-se os docentes. Relativamente às ações serem de abrangência nacional ou local, as ações terão que ser para aquele território, não é? Vai depender da candidatura que apresentarem, mas será, obviamente, se for um agrupamento de escolas do concelho, sei lá, da Amadora, irá apresentar para esse território e não para outro. Quanto à faixa etária, sim, foram-nos suscitadas já algumas questões até via e-mail sobre esta questão, e uma vez que as instituições do ensino superior também são, como o nome indica, instituições de ensino, a faixa etária vai até, pelo menos até ao final da licenciatura. Não sei se havia mais questões. Sim, temos mais questões. Uma muito simples, mas também muito importante, que tem a ver com o montante máximo por candidatura. Portanto, se existe um limite máximo por candidatura. Temos uma outra questão que tem a ver com o seguinte: se no mesmo território uma escola, um agrupamento de escola e uma autarquia apresentarem candidaturas diferentes, se ambas são passíveis de serem aprovadas. E depois, por fim, e depois voltaremos novamente, o que é o quadro lógico de uma operação? Ora, não sei se me estão a ouvir. Relativamente agora à primeira questão colocada, o montante máximo, se existe montante máximo por candidatura, não existe, sendo que obviamente que terá que haver razoabilidade, mas não existe montante máximo por candidatura. À segunda questão, se no mesmo território uma escola e uma autarquia podem apresentar candidaturas diferentes e se ambas são passíveis de ser aprovadas,
Ora bem, é assim, poder podem, mas se calhar era preferível potenciarem sinergias, não é? E tentarem criar uma dinâmica e articularem-se por forma a apresentarem uma única candidatura. Faz mais sentido, mas claro que podem apresentar duas candidaturas distintas. Se ambas serão aprovadas ou não, pois dependerá do mérito de cada uma. Isso não é possível responder assim taxativamente, mas aquilo que eu aconselho é que atuem mais numa lógica de parceria, de complementariedade, e não tanto numa lógica de dispersão, falemos assim, perdoem-me a palavra. Depois, qual o quadro lógico da operação? O quadro lógico da operação é um instrumento de planeamento que enquadra os diversos elementos do processo que se pretende induzir, do processo de mudança. Através deste quadro deverá ser perceptível a relação causal que estrutura a operação, designadamente aquela que se estabelece entre objetivo geral, objetivos específicos, resultados esperados e atividades a implementar, não esquecendo os indicadores e as respectivas fontes de verificação, assim como os pressupostos que sustentam a estratégia de atuação a empreender. Não sei se haveria mais questões. Deixem, antes de passar a um novo conjunto de questões, deixem-me só dar nota do seguinte: o formulário de candidatura acaba por seguir o modelo clássico de projeto. Eu diria que tem poucas novidades, ou seja, o que é que nós gostaríamos de ver nas candidaturas que forem submetidas? Gostaríamos de ver um diagnóstico, que é o clássico de um projeto, depois os seus objetivos e as atividades que se enquadram em cada objetivo. As atividades têm que ter um orçamento e um cronograma. É relativamente simples. Depois, o que é que nós pedimos adicionalmente, mas que também faz parte da lógica de projeto, é como é que se tenciona monitorizar, acompanhar o projeto e como é que se tenciona comunicar o projeto, até mesmo porque estamos a falar de fundos europeus e há de facto uma necessidade de dar visibilidade aos fundos europeus, àquilo que é financiamento, que acaba por ser financiamento público, e portanto o formulário de candidatura, todo ele anda muito à volta do modelo clássico de candidaturas por projetos e de gestão de projetos. Deixem-me só agora colocar perguntas sobre a elegibilidade das entidades beneficiárias. Temos aqui uma pergunta: se uma CIMA, uma comunidade intermunicipal, é elegível ao aviso e se pode apresentar candidatura isoladamente e depois estabelecer parcerias com agrupamentos de escolas e outros municípios? Temos uma pergunta sobre se uma escola profissional privada é elegível a este aviso e se os centros de estudos associados a universidades se são elegíveis a estes avisos. Não sei se me estão a ouvir. Perfeitamente. Então, apesar da rapidez aqui da doutora Susana, eu acho que apanhei tudo. Então, uma CIM, sim, é elegível, aliás, é uma das entidades elegíveis ao presente aviso, e se pode apresentar a candidatura isoladamente para posteriormente estabelecer parcerias com as escolas. Pelo menos foi assim que eu entendi a questão. Sim, poder pode, sendo que se calhar o mais lógico era trabalhar previamente com as escolas que pretende abranger, mas pode sim, pode submeter. Se uma escola profissional privada é elegível ao presente aviso, sim, faz parte do sistema de ensino, e se os centros de estudos das universidades são elegíveis? Ora, relativamente aos centros de estudos, não. As universidades em si, sim. Os centros de estudos vai depender, eu nem sei, confesso aqui a minha ignorância, se tem sequer CAI próprio, aqui é falha minha, mas não tendo, não, e se não for um CAI do sistema de ensino, garantidamente que não. Sendo, de resto, as universidades podem claramente candidatar-se. Vamos avançar para mais um grupo de questões, prometo ser um bocadinho menos rápida, mas já estamos de facto numa hora muito avançada. Deixem-me só dizer-vos que se nós não conseguimos responder a todas as questões, falo-emos certamente por escrito no nosso site. Temos aqui uma pergunta que tem a ver com o seguinte: há pouco alguém perguntava se havia montantes máximos para as candidaturas. Temos uma pergunta sobre montantes mínimos, porque no passado existiu. E, portanto, a Sofia já responderá.
Depois temos uma outra questão que tem a ver com a obrigatoriedade de apresentar candidaturas a todas as alíneas do aviso. Eu vou dizer-vos que as respostas sobre indicadores, porque é sempre um pouquinho mais complexo, sobre evidências admissíveis, nós dá-lo-emos por escrito. Aí temos uma última pergunta para a Sofia, que se prende com o seguinte: recursos humanos com contrato de trabalho ou avança, mas externos ao município ou ao parceiro. Se estes contratos são elegíveis e se podem ser pré-existentes à candidatura. Ora então, relativamente a montantes mínimos, neste aviso não existe montantes mínimos para as candidaturas. Sei que no passado já existiu, mas neste caso não existe. Quanto à obrigatoriedade de abarcar, ao fim e ao cabo, todas as alíneas constantes do aviso de candidatura, não existe obrigatoriedade. No entanto, claro está que depois na classificação do mérito e na análise de mérito isso será valorizado, mas não há obrigatoriedade de apresentar a todas as alíneas. Relativamente aos recursos humanos com contrato de avança, basicamente tratam-se de prestadores de serviços, pelo que poderão ser contabilizados, serão contabilizados nos honorários, aliás, peço desculpa, sim, nos honorários. Estas avanças, peço desculpa, mas eu vou ter que pedir à Susana para me repetir a pergunta. Ora bem, pronto, sendo assim é diferente. Portanto, são prestadores, aqui são claramente prestadores de serviços. Os contratos podem ser pré-existentes, dependendo do tipo de entidade. Atenção à contratação pública, porque se for uma entidade adjudicante, estão obrigados a cumpri-la, e tratando-se de prestação de serviços. É um custo que não é contabilizado em custos reais, mas sim contabilizado na tal taxa fixa. Isto é, não irá contar para a base de cálculo da taxa fixa. Não sei se foi clara. Dizer-vos que temos muitas questões Sim, temos imensas questões. Não vai ser possível, até para cumprirmos o calendário desta sessão, não será possível responder a todas as questões. Eu vou responder diretamente a uma, e todas as outras serão respondidas por escrito, que tem a ver com a dotação do aviso. Nós temos uma questão que diz o seguinte: num cenário de haver 3 candidaturas, 200 mil euros. Com pontuação máxima, significa que só poderão aprovar mais um projeto até 25 mil euros. Dizer-vos que as dotações dos avisos FAMI são dotações indicativas. Ou seja, nós dizemos que indicativamente estamos disponíveis para pagar até aquele valor. Mas se nós tivermos muita procura e de grande qualidade, nada obsta a que o aviso possa ser reforçado. Portanto, o que nós pedimos é o seguinte: façam as melhores candidaturas possíveis, de facto, para nós podermos ajudar as nossas escolas, ajudar os alunos que estão nas nossas escolas a ter uma melhor integração, e não se prendam nesta questão, porque a dotação do aviso é indicativa. Portanto, a autoridade de gestão, se tiver muita procura de elevada qualidade, pode sempre optar por reforçar o aviso. Nós vamos já caminhando para o fim, não vamos responder a mais questões como tinha dito. Resta-me agradecer a vossa disponibilidade e dizer-vos o seguinte: este é um aviso muito concorrencial, portanto nós já temos várias candidaturas em preenchimento. E portanto gostaríamos de pedir, dentro obviamente das vossas possibilidades de tempo, etc., um particular esforço no formulário de candidatura e na memória descritiva, porque são as 2 grandes ferramentas que nós vamos analisar. Gostaríamos também de dizer-vos uma coisa: do nosso lado, todo o apoio, todo o empenho. Tentaremos analisar as candidaturas o mais rapidamente possível, porque sabemos que existe uma urgência no terreno. Nós não somos alheias a isso, não é? Portanto, do nosso lado, o compromisso de analisar as candidaturas o mais rapidamente possível. Um compromisso de tentar simplificar. A Sofia referiu a questão dos carimbos. Nós, para quem já esteve do outro lado do financiamento europeu, sabe que, de facto, isto era um constrangimento muito grande. Permitam-me dizer-vos outra coisa: na taxa fixa
é possível incluir contratação externa de entidades que os apoiem na execução, na parte administrativa das candidaturas, de certa forma para libertar as escolas de todo este fardo administrativo associado aos fundos europeus, que eu sei que vocês compreendem que é necessário, mas nós também sabemos que é um fardo administrativo, portanto, procuramos garantir a possibilidade de uma contratação externa de quem vos ajude. E se calhar não seria mal tentar potenciar esta oportunidade. Dizer também que nós temos um plano de capacitação previsto, portanto, para as entidades com candidaturas aprovadas, nós trabalharemos de forma muito, 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 muito próxima, com o objetivo de quê? De apoiarmos os jovens e as crianças, que no fundo é o que interessa, não é outra coisa. Do nosso lado, é como digo, reiterar toda a disponibilidade, podem contactar-nos pela linha dos fundos, podem contactar-nos em alternativa pelo e-mail da Autoridade de Gestão, e nós respondemos sempre o mais rapidamente que conseguimos. Resta-me agradecer novamente a vossa disponibilidade, agradecer a DGE, agradecer à AIMA, a parceria que fizeram connosco hoje, agradecer à Sofia pela sua excelente apresentação e desejar-vos bom trabalho e bom resto de dia. Muito obrigada.